Olha, rapidinho aqui antes de começar o vídeo, tá? Porque a gente gravou o vídeo e lá no finalzinho tivemos a informação que a gestão Salgado acaba de divulgar uma nota. Sabia dessa? A gestão de Jorge Salgado divulgou uma nota falando sobre a retomada do controle de futebol por parte da associação. E você acha que a gestão de Jorge Salgado foi a favor do Vasco? É claro que não, torcedor. A gestão de Jorge Salgado foi a favor da 777 Partners. Em nota, a gestão de Jorge Salgado tem a audácia, a coragem de dizer que hoje o Vasco da Gama, com essa retomada do controle do futebol pelo modelo associativo, está regredindo, está deixando de trilhar um caminho profissional que o grupo norte-americano estava traçando para o nosso Cruz Maltino. É uma loucura, tá? É o Vasco, é Jorge Salgado. Fiquem com o vídeo, porque olha, tá quente esse Boa Noite Gigante. E além disso aqui, ó, rapidinho, acabamos de ter informação também que Álvaro Pacheco assinou um pré-contrato com o Cruz Maltino. Ou seja, tá tudo certo, tá? Para aqueles que se preocupavam quanto a essa mudança no controle do futebol de 777 para o Clube de Regatas Vasco da Gama, calma que o Portuga já está de pré-contrato assinado, chega no Rio de Janeiro entre domingo e segunda, terça-feira já está em São Januário contra o Fortaleza, já tá tudo certo. Mas esse é assunto para amanhã, porque hoje vamos falar sobre tudo que rolou lá em São Januário, na coletiva de Pedrinho. Segura, torcedor! Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quinta-feira, louca, agitada, complexa, surpreendente e quantos outros adjetivos mais poderíamos colocar aqui neste início. Porque realmente, torcedor vascaíno, do dia para a noite, o Vasco deixou de ser uma SAF da 777 e passou a ser uma SAF do Vasco da Gama. Hoje a decisão em liminar, que foi divulgada na noite de ontem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela 4ª Vara Empresarial, ainda segue em vigor. O grupo norte-americano ainda não conseguiu derrubar essa liminar. Algo, inclusive, te falar aqui, completamente surreal e surpreendente. Evidencia-se mais do que nunca estarmos quase 24 horas após essa decisão em caráter liminar ter sido colocada em vigor e ainda não ter sido derrubada. Mostra-se de fato como é incompetente esse grupo norte-americano e nem mais sequer força tem hoje no Brasil e no mundo inteiro para derrubar uma simples liminar como essa. A gente, é claro, vai falar sobre isso, vai trazer novidades sobre essa situação, até porque agora há poucos minutos atrás, o grupo norte-americano, enfim, falou sobre toda essa situação envolvendo eles ao redor do mundo, né? O grupo norte-americano divulgou uma nota e classificou a liminar na justiça em ação do Clube de Regatas Vasco da Gama como uma aberração, jurídica. E vamos falar também, é claro, sobre o que rolou nessa quinta-feira, principalmente se tratando da entrevista coletiva de Pedrinho. O que foi-se dito na coletiva de Pedrinho? O que mudou após a coletiva de Pedrinho? Por que o Vasco entrou numa ação contra o grupo norte-americano e resgatou o controle do futebol? Qual é o objetivo disso? A gente vai trazer aqui a vocês, porque eu tenho certeza absoluta que você aí do outro lado ainda está com uma dúvida gigantesca sobre o que esperar do nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante. São 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade e, acima de tudo, um conteúdo, de vídeos importantes para que você fique sempre informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então se inscreva, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, pois ajuda demais o nosso crescimento. Show de bola? Vambora então, Vascão, falar logo de Vasco, porque rolou, nessa tarde de hoje, uma entrevista coletiva. Uma entrevista coletiva que teve como principal objetivo falar sobre essa decisão, que nesse momento ainda está em caráter liminar, que foi
divulgada ontem à parte da noite, né? Uma decisão que saiu por volta das 9h45 da noite de quarta-feira pela Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro, comunicando que a associação, o Clube de Regatas Vasco da Gama, retomou o controle do futebol. O Vasco hoje volta a ser o dono da sua SAF. O Vasco ainda não, né? Porque não irá voltar. O Vasco não é um modelo associativo. O futebol do Vasco não é um modelo associativo. O Vasco é uma SAF e seguirá sendo uma SAF. O grande porém é que nesse momento quem comanda a SAF do Vasco é o associativo, não mais o grupo norte-americano. Nesse momento, diante da conjuntura após essa decisão em caráter liminar, o Vasco tem 70% das ações e o grupo norte-americano tem 30% das ações. Essa é a informação que temos a trazer aqui a vocês. E a 777 Partners acabou de divulgar, inclusive, né, uma nota sobre essa decisão que foi divulgada em caráter liminar. O grupo norte-americano se manifestou. O grupo norte-americano emitiu uma nota oficial na noite de hoje sobre essa decisão judicial que afastou do controle da SAF do Vasco a empresa. Inclusive, né, a empresa chamou a sentença, que foi divulgada na noite de ontem como uma aberração jurídica e disse que o trabalho da reconstrução de futebol foi interrompido sem nenhum embasamento legal. Vamos lá. Quero já começar aqui a falar com vocês porque esse vídeo vai ser muito opinativo além de informativo. Eu quero saber que porcaria, porque eu tenho que falar desse jeito, que porcaria de reconstrução do futebol que o grupo norte-americano fez no Vasco da Gama. Qual foi a reconstrução? Um futebol que no ano passado lutou para não cair até a última rodada. Que porcaria é essa tal de reconstrução quando vimos um Vasco que nesse ano sofreu contra Marcelo Dias, sofreu contra a Água Santa, um Vasco que no ano passado pela mesma Copa do Brasil foi eliminado para o ABC na segunda fase. Um Vasco que no Campeonato Carioca foi eliminado nas semifinais para o Nova Iguaçu. Que porcaria de reconstrução é essa? Não há reconstrução no futebol. Não há mudança no futebol. Vemos um CT Moacir Barbosa que não muda em nada de um CT que a gente viu há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando foi lançado pela gestão Alexandre Campelo. Poucas coisas mudaram. Pouquíssimas. Então não venha-me com esse papo de reconstrução do futebol. Porque o futebol hoje do Vasco da Gama continua sendo o mesmo fiasco que era quando éramos um modelo associativo. Mesmo fiasco. Um Vasco que faz com que seu torcedor sofra, faz com que seu torcedor conviva com derrotas, faz com que o seu torcedor, conviva com eliminações. Hoje o grande problema é que não temos ou não tínhamos com quem reclamar, a quem direcionar as nossas críticas. Porque era um bando de engravatado norte-americano que ficavam no seu escritório pomposo em Miami, enquanto o torcedor vascaíno num sol de 40 graus aqui no Rio de Janeiro para acompanhar as partidas do Vasco, não tinha quem falar. E se falasse não era escutado. Foi a única coisa que mudou. Então, me desculpe, mas em uma nota, o grupo norte-americano dizer que o trabalho de reconstrução do futebol foi interrompido, chega a ser bizonhice falar isso. A partir do momento que o Vasco é um clube que ainda deve ao Jair, deve ao Atlético Mineiro, deve ao Atlético Mineiro por Paulo Henrique, deve ao Andrei pela venda, né, ao Chelsea. Então não existe papo de reconstrução. As coisas melhoraram? Melhoraram sim. Mas não venha com esse papo de reconstrução, pois infelizmente o Vasco foi muito mais danificado com o grupo norte-americano do que beneficiado. A empresa ainda não foi notificada oficialmente sobre essa decisão que foi proferida na noite de quarta-feira, mas de acordo com informações dadas pelo próprio GE em nota divulgada pela 777, a empresa norte-americana está confiante que a liminar será derrubada. A gente traz aqui parte da nota a vocês que diz assim, ó, abre aspas, a liminar proferida durante a noite, em um caso no qual não tivemos acesso aos autos para responder legitimamente, é uma aberração jurídica e coloca em xeque não apenas o futuro do Vasco da Gama, mas o sistema do futebol brasileiro como um todo. Somos investidores internacionais, confiamos no Brasil e na lei da SAF, projeto criado para permitir a recuperação de grandes clubes por meio de injeção de capital e gestão profissional. Reiteramos nossa confiança na justiça e nas leis do Brasil e temos absoluta certeza de que a absurda liminar será derrubada quando a 777 Partners for notificada e puder apresentar a defesa no processo. Assim, eles jogaram pra galera, né? Jogaram pra justiça brasileira, jogaram pra um trabalho de reconstrução no Vasco que não acontece. E a gente vai explicar a vocês
o porquê houve essa ação na noite de ontem. Porque ficou-se muita dúvida, né? O que aconteceu? Por que o Vasco entrou com uma ação? Porque hoje o grupo norte-americano não tem mais o controle do futebol cruzmaltino, né? São algumas perguntas feitas entre o torcedor vascaíno sobre essa mudança de dono com, no caso, o grupo norte-americano. E olha, meu amigo torcedor, hoje, sinceramente, essa entrevista coletiva foi muito clara. Uma entrevista coletiva que deixou muitos pontos importantes claros, como, por exemplo, situações que eram dúvidas sobre salários. Os salários permanecerão em dias. Sobre a questão de transferência, de patrocínio de técnico, tudo da mesma forma. O Vasco ainda negocia com o Álvaro Pacheco. A Betfair ainda segue no Vasco da Gama. O Felipe Coutinho, que foi falado inclusive por Pedrinho, é um nome que de fato tem negócio e se tiver que chegar, se tiver negociação acontecendo, ele vai chegar no meio do ano. O futebol continua em pleno funcionamento, nada mudou na SAF e hoje teve treino normal no CT Moacir Barbosa. Não vai haver mudança nos profissionais da SAF, o Lúcio Barbosa seguirá sendo o CEO, a Cátia dos Santos seguirá sendo a SFO, nada mudará. E inclusive, sobre uma possível saída do grupo norte-americano, que tende a acontecer, de acordo com o próprio Pedrinho, já há um plano B, C, D, E. Hoje o Vasco se prepara para uma saída. E foi por isso exatamente que o Vasco da Gama entrou com uma ação. Porém, antes de prosseguir com o vídeo, eu quero que vocês deem uma olhada nas palavras de Pedrinho, muito emocionado sobre o porquê ele entrou com essa ação contra a 777 Partners. Muito difícil ter que entrar na justiça, porque eu vivi aqui anos e anos com o Vasco tendo briga judicial. E eu não queria ser o responsável por mais uma briga judicial. Nunca foi a minha intenção. Por isso que mesmo antes de sair a questão que saiu nos Estados Unidos, que a gente já tinha todo o conteúdo, um direito muito forte para entrar, eu sustentei isso até o último minuto. E a decisão que eu tive que tomar numa semana de Vasco e Flamengo, ela me matou. Porque eu sei o que cairia na minha conta. Mas se o que eu prego eu não cumprir no dia a dia, eu estava sendo injusto e mentiroso com o torcedor vascaíno. Então eu sabia que eu ia ter que pagar esse preço, que ia doer muito, quando fosse anunciada que a gente entrou com a ação. E as pessoas iam julgar sem saber o porquê. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, um Pedrinho visivelmente muito emocionado ao falar sobre essa ação judicial. E já utilizo esse vídeo exatamente como um gancho. Um gancho para falar sobre Pedro Paulo, sobre Pedrinho, né? Meu amigo torcedor, hoje a gente viu o que era para o grupo norte-americano ter feito há muito tempo. E por que eu digo isso? Porque hoje o Pedrinho esteve sentado a uma mesa de coletiva de imprensa como o grande dono da Vasco da Gama SAF. E assim como há um dia atrás, 2 dias atrás, Josh Wander poderia estar nessa mesma mesa falando ao torcedor. Isso não aconteceu. Foram 2 anos de 777 sem comunicação, sem falar, sem esclarecimento, sem posicionamento. Um grupo norte-americano que vivia enfurnado em uma caverna, porque é isso que parecia, onde não havia ponto de contato nenhum com o torcedor. Quando tínhamos americanos aqui ao Rio de Janeiro, era eles lá e o torcedor aqui. Eram eles lá e a imprensa aqui. Como um dono não que quer ter um seu produto consolidado, não fala sobre o seu produto. Era exatamente isso que o grupo norte-americano fazia no Vasco da Gama. Então por que eu estou trazendo tudo isso a vocês? Porque hoje a gente viu um Pedrinho como dono do Vasco, porque hoje, já que ele é o presidente da associação, ele é o dono do Vasco da Gama. Um Pedrinho que ama, um Pedrinho que é apaixonado, um Pedrinho que mata e morre pelo Vasco. E o vascaíno estava com saudade exatamente desse sentimento. O torcedor vascaíno estava com saudade em olhar para o dono do Vasco e ver o dono do Vasco se emocionar ao falar do Vasco. Ver um dono do Vasco que faz de tudo pelo Vasco. De ver um dono do Vasco que luta pelo Vasco. Pode, é claro, ser danoso em primeiro momento, sim. Mas, meu amigo torcedor, era necessário o Vasco ter entrado com essa ação. Mas antes da gente prosseguir com o vídeo e te explicar tudo o que rolou e o porquê dessa ação, dê mais uma olhada aí nas palavras de Pedrinho, deixando bem claro que hoje ele garante que nada de ruim vai acontecer no Vasco da Gama.
Hoje, ele garante que nesse momento os salários seguem em dia e nada vai mudar desportivamente no Cruz Maltino. Então dê aí uma olhada nas palavras de Pedrinho, né, explicando aí ao torcedor vascaíno esses próximos passos do nosso Cruz A Maltino. gente vai ter que ter ciência do que tem no caixa. Independente se nós não tivéssemos entrado na justiça ou não, o que tem lá é o que tem lá. Não seria aportado nada agora. O fluxo está lá. A gente precisa entender qual é a realidade que existe lá. Pedimos diversas vezes. Nós vamos ter conhecimento agora. Então, assim, se vocês não tivessem entrado, pagaria o salário em dia mês que vem? Se pagaria ou não, vai continuar do mesmo jeito, porque não tem nenhum tipo de aporte agora. Não tem nenhum investimento que vai ser feito agora. Já foi fechado o investimento com o patrocínio Master, e isso tudo está lá. E nada foi interrompido do que tá esportivamente falando, não foi nada interrompido. Nenhuma negociação, acerto com treinador, nada, esportivamente nada. Eu tranquilizei as pessoas que trabalham na SAF, tranquilizei toda a questão esportiva, que não vai mudar nada, que o mérito é jurídico, não é esportivo, que os salários, dentro do que a gente imagina, sem conhecimento, obviamente, do Caixa, que eles vão ser honrados. Caso isso não aconteça, caso a gente entre e tenha já um colapso financeiro, você pode ter certeza que o salário vai... Então, torcedor vascaíno, vamos embora agora para a parte que a gente explica o porquê dessa ação. Volto a repetir, né? Ontem tivemos aí divulgado uma decisão em caráter liminar, para a gente rebobinar um pouquinho essa fita, que confirma, né, que nesse momento a justiça concedeu e acatou o pedido do Vasco e tirou o grupo norte-americano do controle da Vasco da Gama SAF. Só em um caráter de urgência aqui a vocês, vamos parar o nosso vídeo rapidinho. Aliás, vamos seguir, a gente fala no final, que Jorge Salgado se manifestou, tá? Acabou de sair aqui, ó, a nota da gestão Salgado sobre o triênio 21-23. Fica tranquilo, vamos deixar isso pro final, mas a gestão de Jorge Salgado se manifestou. Lembrando, gestão de Jorge Salgado que vendeu, né, o Vasco ao grupo norte-americano. Mas, prosseguindo aqui com o vídeo. Hoje, foi-se dado um discurso na entrevista coletiva que evidencia o porquê o Vasco entrou com essa ação. O Vasco não entrou com essa ação apenas por entrar, por mero intuito de retomar o controle do futebol, por achar que a SAF é ruim e a associação é boa. Não foi isso. Foi uma preocupação diante de tudo que vem acontecendo ao redor do mundo. Isso foi falado por Paulo Salomão, isso foi falado por Pedrinho, isso foi falado por Felipe Carregal em diversos momentos durante a coletiva. Por exemplo, vice-presidente geral, o primeiro, Paulo Salomão, disse, abre aspas, foram constatados diversos descumprimentos por parte da 777. Importante não confundir o controlador com a Vasco SAF. São empresas diferentes, o que discutimos é a relação entre sócios majoritários e minoritários. O futebol não vai voltar para o Vasco associativo, Paulo Salomão, inclusive, disse que revelou que a diretoria do Vasco da Gama fez um due diligence da 777 Partners nos Estados Unidos. E a diretoria do clube obteve documentos que comprovam que a holding estadunidense, ou seja, o grupo norte-americano, está com uma situação financeira de assustar nos Estados Unidos, que a empresa enfrenta diversas ações judiciais, um enorme relatório de passivo e fraude. Além disso, Felipe Carregal, que é esse vice-presidente jurídico do Vasco, diz que existem descumprimentos contratuais para além do aporte, referente a outros contratos firmados entre as partes. E é aí que a gente quer parar e trazer a vocês um vídeo do Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, falando exatamente sobre essa situação envolvendo diversos problemas entre Vasco e o grupo norte-americano do descumprimento do contrato. Dê uma olhada aí, voltem para a gente trazer o real motivo, né, dessa entrada na justiça. Que o fundamento dessa ação não é só o colapso financeiro da 777. Esse é um ingrediente relevante. Isso pesou na nossa decisão, óbvio que eu já expliquei os motivos, mas existem descumprimentos contratuais. São vários contratos. Então, assim, a discussão não é, fez o aporte, fez atrasado, a gente teve um problema no primeiro aporte, que eu vou explicar aqui, mas existem outras obrigações em outros contratos. Então, não é, e eu não vou entrar nesse mérito agora, porque está em segredo de justiça, eu sei que vazou, mas eu, como advogado, como vice-presidente jurídico, não vou comentar isso de forma muito
profunda. Mas o nosso ponto não é apenas a situação financeira da 777, que é um fato público notório. Vou repetir, existem descumprimentos, na nossa opinião, de outras obrigações que não são apenas relacionadas aos aportes. E tivemos, sim, problemas no aporte. O mais grave deles, e isso quando tomamos, acho que na transição, isso foi uma discussão nossa, que nos chamou a atenção, óbvio, considerando todas as informações que a gente tinha acesso. No primeiro aporte, o aporte foi feito. Dias depois, a 777 obriga a SAF a devolver parte do dinheiro para uma empresa do grupo desconhecida. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E hoje só reforça o que está... Então, torcedor vascaíno, é isso. Inclusive, né, durante a coletiva foi-se confirmado que o grupo norte-americano no ano passado pegou 25 milhões emprestados do Vasco, um empréstimo feito do Vasco para a 777 Partners, da 777 Partners para uma outra empresa. Algo que não poderia acontecer, e acima de tudo, algo que aconteceu sem o consentimento do Vasco, que deveria saber que esse empréstimo foi feito. Essa é a situação do grupo norte-americano, e isso é um descumprimento do contrato, tá? Só para trazer a vocês. Porém, o que mais preocupou foi as informações vindas da Bélgica, e principalmente a preocupação de que exatamente o que acontece lá aconteça aqui. A 777, deixou o Standard Liège nesse momento em apuros na Bélgica. Hoje foi divulgada uma informação, né, pelo jornal The Athletic Football, jornal muito famoso ao redor do mundo, inclusive, que o grupo norte-americano, nesse momento, perdeu o controle do Standard Liège. O ex-proprietário do clube belga, Bruno Venance, e os acionistas da empresa, que é dona também do estádio do Standard Liège, alegaram que ainda não receberam a segunda parcela da aquisição da 777 Partners. A primeira aquisição foi feita e paga no ano de 2023 e a segunda deveria ter sido paga nesses últimos meses e ainda não se foi feito. O Standard Liège, por falta de dinheiro, foi banido temporariamente com um transfer ban na semana passada e corre o risco nesse momento de até perder a sua licença para disputar o campeonato belga na próxima temporada por falta de dinheiro. Isaac Hayden, vendido em janeiro ao Newcastle, no caso um profissional do Standard Liège, um ex-profissional, colocou o clube na justiça, alegando que os salários do clube não eram pagos em dia. Além disso, também no artigo, Jean-Michel Javot, que é um membro do conselho do Standard Liège, que se demitiu nessa semana, inclusive, falou sobre a situação financeira caótica do clube e criticou a 777 Partners pela falta de comunicação nos últimos meses. No caso, esse Jean-Michel Javot disse assim, ó: durante meses soamos o alarme sobre a falta de informação sobre o projeto desportivo, a situação financeira dos proprietários e a falta de comparecimento ao estádio. Estes são os momentos mais sombrios da história do clube. Esses bandidos estão sendo processados por todos os lados do Atlântico e a sobrevivência do nosso clube está em perigo. Pierre Loche, membro do fiscal do conselho, em diversas ocasiões destacou a situação financeira crítica e a necessidade de dinheiro. A falta de resposta dos proprietários às exigências de médio e longo prazo se tornou insuportável. Não somos cúmplices da 777. De acordo com informações, a reportagem do jornal The Athletic também ouviu membros da principal torcida organizada do Standard Liège, o grupo Ultras Inferno 1996, por conta de um protesto que aconteceu na última semana, onde proibiu, né, o Standard Liège de sair do CT e ir para uma partida do campeonato belga. E os torcedores dessa torcida organizada, um representando, é claro, todo o grupo, disse assim, ó: nosso querido clube está falido em termos esportivos e ainda mais financeiramente. Esses são os momentos mais sombrios da história do clube. Esses bandidos estão sendo processados por todos os lados do Atlântico e a sobrevivência do nosso clube está em perigo. Hoje também foi confirmado que nesse momento os ativos futebolísticos da 777 foram confiscados, pela justiça local, pela justiça belga, em decisão de primeira instância. Ou seja, o que significa? Hoje o Standard Liège passa por um colapso financeiro. O Standard Liège não tem dinheiro para nada. E, além disso, para fechar com chave de ouro, hoje as ações que o grupo norte-americano tinham no Standard Liège foram confiscadas pela justiça belga. O que isso significa? O grupo norte-americano não pode vender as suas ações. O Standard Liège está travado, não tem nenhum tipo de investimento a ser feito. Por quê? Porque a justiça confiscou as ações da 777. A partir do momento que a justiça confiscou, não tem como ninguém comprar. E exatamente o que aconteceu no Standard Liège foi uma preocupação de que acontecesse no Vasco. E por isso o Vasco tomou essa postura
de fechar o quanto antes, de tomar essa postura o quanto antes na justiça e confiscar não, né, perdão, mas retomar o controle do futebol, para que financeiramente o Vasco não entre em um colapso, caso o aporte não caia em setembro. Imagina o problema que ia dar. O Vasco toma essa ação também para que, caso dê todo esse problema, a justiça não confisque as ações da 777. Porque se imagina, o Vasco tem hoje 70% das ações como Clube de Regatas Vasco da Gama e a 777 tem 30%, pois pagou. Imagina se chega em setembro, o grupo norte-americano não realiza o aporte, o Vasco pega de volta o controle do futebol, como hoje acabou de acontecer, por R$1.000, tem 70%, a 777 fica com os outros 30%, porém a justiça confisca os outros 30%. E aí, torcedor, a pergunta que eu te faço é, o que vai acontecer? Porque o Vasco não vai ter dinheiro, certo? Correto? O Vasco não vai conseguir em setembro dinheiro algum, não tem como tirar dinheiro de nenhum lugar. Então, automaticamente, o Vasco teria que vender as suas ações. Mas como o Vasco vai vender as suas ações? Imagina, o Vasco tem 70%, o grupo norte-americano tem 30%, porém os 30% ficariam confiscados à justiça brasileira, ou seja, não poderiam ser vendidos, e o Vasco dos 70% que tem, teria que dar um jeito de vender 40%, e ficaria novamente de forma minoritária. Então, olha a loucura. E para que isso não aconteça, esse problema que hoje aconteceu na Bélgica com o Standard Liège, de bloqueio dos ativos da 777, de não poder mais vender as ações no clube belga, de problemas financeiros, um colapso financeiro total, a destruição do clube, a associação teve essa postura de se antecipar a exatamente esse problema que aconteceu na Bélgica e entrar com essa ação judicial retomando o controle antes do tempo. Essa é a situação que nós temos a trazer a vocês, explicando, né? Porque fica-se muita dúvida, poxa, é minha briga, é uma loucura, o que foi, aconteceu? Exatamente isso. A associação se antecipou para que o problema que hoje corre na Bélgica não ocorra no Rio de Janeiro. Show? Concorda com isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar o vídeo, depois de explicar tudo o que rolou, vamos falar aqui sobre essa nota, né? Feita pela gestão Salgado, que eu tô curioso, posso te falar? Tô curioso para ler aqui com vocês. Vamos ler então, né? Diretoria Administrativa Clube de Regatas Vasco da Gama, treino 21-23. Vambora, vamos ler junto. Foi com enorme preocupação que recebemos a informação que, por solicitação do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi obtida ontem à noite, 15/5, eu tô lendo junto com vocês, hein? Não sabia disso não. Uma decisão liminar, em primeira instância, suspendendo os efeitos do contrato de investimentos de acordo de acionistas da Vasco SAF, assim como os direitos societários do investidor, devolvendo o controle da Vasco SAF ao clube associativo. Essa situação, sem precedente, lança o Vasco da Gama numa aventura jurídica, meu Deus do céu, de consequências imprevisíveis, podendo colocar em risco, inclusive, a própria viabilidade das... Cara, assim, eu tô lendo ao vivo, tá? O Jorge Salgado, a gestão de Jorge Salgado tá defendendo a 777. E, ó, parando no primeiro parágrafo, isso, ao meu ver, coloca ainda mais em xeque esse contrato assinado entre as duas partes. Porque se há um medo da saída da 777, uma abertura geral desse contrato, é porque tem algo esquisito aí acontecendo. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos para o segundo parágrafo. O retorno do controle acionário da SAF para a associação, originado por ato monocrático da diretoria administrativa, reverte a decisão de profissionalização do futebol tomada pelo quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama por ampla maioria. Então, assim, Jorge Salgado teve a audácia, através de seu grupo político, de dizer que hoje a decisão de retomar o controle do futebol, o clube, ele faz com que seja revertida a decisão de uma profissionalização. Então ele diz que está interrompendo a profissionalização do futebol a partir do momento que o clube retoma a SAF. Mas vamos prosseguir. Modelo de SAF absolutamente profissional, com sócio controlador externo, foi ratificado novamente pelos sócios do clube no pleito eleitoral de novembro passado, onde o candidato que venceu as eleições por ampla margem defendia a continuidade do modelo e o que foi derrotado pregava o rompimento do contrato da SAF. Então tá falando sobre Leve, Insano e Pedrinho aqui. Vamos prosseguir. Com o clube associativo novamente no comando da SAF, muitos vascaínos se sentem assombrados com a possibilidade de volta de um passado sombrio que imaginavam sepultado. Eu não estou assombrado, eu tenho certeza que você não está. Está claro pelo noticiário, a respeito da 777 Partners, que o CRVG tem justa razão para buscar resguardar seus direitos na sociedade. Em uma situação de normalidade empresarial, esses atos deveriam ser tomados no âmbito do Conselho de Administração da Vasco SAF, onde o sócio CRVG tem 2 assentos e prerrogativas contratuais e estatutárias muito bem definidas para garantir seus direitos. Causa muita preocupação que a suspensão em caráter liminar pela Justiça dos efeitos do contrato de investimentos e da acordo de acionistas que protegiam os direitos do CRVG possa acabar gerando graves fragilidades para o clube, no momento em que o investidor tinha obrigação líquida e certa de aportar de quase 300 milhões em setembro próximo. É o caramba, porque foi expedido garantias e nenhuma garantia foi entregue. Então, o investidor não tinha
tinha a obrigação, mas não tinha nada certo que o aporte iria acontecer. Vamos lá, sob pena de perder suas ações não integralizadas em definitivo. Essa seria uma solução contratual que permitiria um recomeço sem litígios e riscos reputacionais e econômicos. Você acabou de trazer o problema que poderia acontecer caso chegasse setembro e a associação, e a 777 não pagasse o aporte. Caso Standard Liège, não é isso que o Vasco quer que aconteça com o Vasco, é amor, algo que a gestão de Jorge Salgado não teve em nenhum momento. Prossegue. De nossa parte, devemos esclarecer que durante nossa gestão, a 777 aportou a integralidade dos recursos previstos em contrato. É verdade que houve um atraso no pagamento do segundo aporte, que ensejou inclusive uma notificação à 777, e que o mesmo foi quitado em seguida com pagamento de juros. Também procede a informação que a Vasco SAF celebrou no segundo semestre de 22 um contrato de empréstimo com a empresa do grupo 777, sem o conhecimento ou aprovação do CRVG, o que ensejou diligente atuação dos nossos representantes que culminaram com a instituição de normativas internas que impedem que novos procedimentos dessa natureza sejam feitos sem a aprovação expressa do sócio Clube de Regatas Vasco da Gama. As informações sobre essa transação que foi quitada com pagamento de juros constam dos demonstrativos financeiros da Vasco SAF. Como sócios torcedores do Vasco, expressamos nosso firme desejo que os sócios da Vasco da Gama SAF, CRVG e 777 iniciem imediatamente conversas francas, abertas e de boa fé para a busca de um entendimento que venha a encerrar o litígio judicial o mais rápido possível, e que nesse meio tempo a diretoria profissional do Vasco da Gama SAF seja empoderada pelos sócios para continuar a gestão da companhia, afastando qualquer risco de continuidade para seus negócios. Temos um técnico de equipe de futebol profissional a contratar, atletas que entram em campo em menos de uma semana e uma instituição mais centenária com uma missão a cumprir. Então assim, cara, posso te falar? É inacreditável, tá? É surreal, ok? É incrível a atitude da gestão de Jorge Salgado. Isso evidencia a vergonha que é o Jorge Salgado para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, eu tenho que terminar o meu vídeo dessa maneira. Jorge Salgado, o senhor como representante dessa nota, o senhor é uma vergonha para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O senhor nunca, assim, você é duro, tá? O senhor jamais poderia pisar novamente em São Januário. Porque o que o senhor fez no Vasco da Gama nessa venda e a postura nesse momento de estar mais ao lado do interesse da 777 do que do interesse ao Vasco da Gama, depois de tantos danos vistos e feitos, e de toda a palhaçada que acontece ao redor do mundo, você deveria ter vergonha de vestir uma camisa do Vasco, e que não vista nunca mais uma camisa do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Uma nota ridícula feita agora. Vergonha essa nota. Ter que ler isso aqui a vocês, eu fico assim, com um sentimento ruim de ler uma nota dessa. Não gostaria de ter lido nem sequer essa nota feita pela gestão Salgado. Que loucura, cara. Mas enfim, a gente fica por aqui desse jeito, tá? Se inscrevam, compartilhem. É de revoltar uma nota como essa, mediante a tudo que foi falado na tarde de hoje, pelo cuidado com o Vasco, e vem vem a gestão de Jorge Salgado, treino 21-23, pra escrever uma porcaria dessa. Só falando assim. Valeu, torcedor vascaíno, assim, é revoltante, tá? Vamos junto.